No final de 2023, David Fincher nos apresentou sua mais nova obra e é sobre ela que eu falo. Hoje no Cinefilu, O Assassino. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Lu e esse é o canal Cinefilu. O Assassino, ou The Killer, é um filme de 2023 dirigido pelo David Fincher, baseado em uma história em quadrinhos francesa de mesmo nome. O Assassino nos coloca em encontro com o assassino de aluguel interpretado pelo Michael Fassbender, que após cometer um erro bem grave em uma missão de trabalho e sofrer uma retaliação por isso, vai atrás dos culpados e de buscar sua vingança. Porém, o que pode parecer uma trama bem usual de filmes de vingança se torna único e diferente porque o foco do longa não são os fatos em si, mas sim as contradições entre o que o personagem nos informa com o que a gente vê e ouve em tela através de outros elementos narrativos, o que traz um tom de ironia durante todo o filme. Ainda que seja uma ironia um pouco sutil, porque o assassino não entrega de mão beijada para o espectador, não escancara essa ironia que ele quer passar, apesar de também estar longe de ser hermético. Desde o começo do filme, vão sendo jogadas algumas pistas de que a gente não pode confiar totalmente no que o personagem está dizendo ou então pensando, pois a narração parece ser uma transcrição de pensamentos que o assassino está tendo. E até por isso, por estar acompanhando esse fluxo de pensamentos que o personagem está tendo consigo mesmo, que no começo o filme é um pouco mais lento, porque ele está naquele processo do trabalho dele, que tem muito da espera, do tédio de não fazer nada até chegar o momento correto. E é depois desse momento correto, ou aqui no caso do momento que ele comete o seu erro no trabalho, que o ritmo do longa se acelera um pouco mais, acompanhando não só os acontecimentos da vida do protagonista, que acabam ficando mais agitados, mas também os seus pensamentos, que vão se agitando por causa de tudo que vai acontecer. E a ironia ela já começa a ser construída lá no início do longa, quando o protagonista vai pensando ou vai nos informando sobre os seus métodos de trabalho e sua filosofia de vida muito fria, calculista, que supostamente não deixa as emoções interferirem no seu processo. Tentando passar uma frieza e meticulosidade na sua rotina, que provavelmente faz uma referência ao Patrick Bateman, protagonista de Psicopata Americano, ele vai tentando se convencer e nos convencer da frieza dos seus atos e do seu perfeccionismo. Nesse mesmo discurso, ele tenta se afastar da maioria das pessoas, falando como ele é diferente, mas, de novo, aqui no começo já tem detalhes que a gente percebe que passam despercebidos ou que ele não está prestando tanta atenção assim para ser tão meticuloso, para ser tão perfeito assim. E ao longo do filme, a gente vai ver que as emoções dele e que a falta de atenção em alguns detalhes são muito maiores do que o personagem estava tentando provar. E uma das formas mais interessantes que o filme tem de nos mostrar essas contradições, essa ironia, é através das músicas que o protagonista ouve. Ele diz que a música é uma distração necessária para o trabalho dele, mas durante o filme todo ele ouve The Smiths, que é uma banda conhecida por letras muito emotivas, que falam muito sobre emoções, sobre tristeza e depressão. E em algumas cenas específicas, a contradição entre a letra da música que está rolando e o que ele está falando é muito interessante. Isso faz com que o assassino seja um exemplo muito legal de como todos os elementos presentes numa obra cinematográfica ajudam a construir o significado total dessa obra, dessa narrativa. E na verdade o trabalho de som do filme no geral contribui para a gente sentir melhor o que o protagonista está sentindo, como por exemplo numa cena de luta em que o som é confuso e a gente consegue sentir melhor a perturbação daquele momento. E é prestando atenção nesses outros elementos, que não a fala direta do personagem, que não a narração de seus pensamentos, que
o filme O Assassino fica mais interessante porque a gente tem aqui mais um exemplo de um protagonista não confiável do David Fincher, da mesma forma que ele fez em Clube da Luta e também em Garota Exemplar, por exemplo. Então, O Assassino, por mais que ele tenha uma estrutura bem usual de filmes de vingança, dividido em capítulos, com viagens ao redor do mundo, visto com todos os outros elementos narrativos que ajudam a dar o significado total do filme, ele se torna bastante interessante e irônico, talvez fazendo uma ironia sobre esses filmes de vingança e sobre esses vingadores frios e calculistas. O filme, ao mesmo tempo que nos apresenta um personagem arrogante e sociopata, ele questiona toda essa construção, mostrando uma pessoa muito mais humana do que ela mesma acreditava ser. O Assassino está disponível para streaming no catálogo da Netflix. E esse foi meu comentário de hoje. Obrigada por seguir até aqui comigo. Deixe nos comentários o que vocês acharam desse filme e quais outras obras do David Fincher vocês curtem. Eu gosto muito dele, particularmente como diretor. E logo eu volto. Até a próxima!